tirou foto de você com chupeta, ó. Aí quando você quer ser chupada, chupeta. Então, gente, nós estamos aqui começando o trabalho de hoje, né? Nós não temos ninguém novo aqui na casa, né? Todos nós já somos escolados já. Se não sabemos tudo, não vamos aprender nessa existência, porque ainda temos muito para aprender, mas sempre é o momento de a gente aprender um pouco mais, né? A gente tem falado nesses sábados anteriores muito sobre mediunidade, até para que as pessoas entendam os tipos de dons que existem, certo? Mas nós conversamos com o peregrino na terça-feira e realmente não é importante você saber o nome do dom que você tem. É importante você entender por que você tem esse dom e para que serve, né? Qual foi o objetivo que Deus te deu esse dom? Foi para servir. Então, precisa-se entender o dom para poder diferenciar nossa cabeça do que a espiritualidade está mandando. Mas o tema do dom, o nome dele, isso aí nem é tão importante. Aprender todos, um atrás do outro, vai guardar? Não vai guardar, certo? Eu, pelo menos, acho que a gente só aprende na vivência, né? E cada vez que tem uma dúvida, tem que levantar aquela dúvida. Porque às vezes você tem um dom que você já aprendeu, você já sabe que você tem aquele dom. E de repente começa a surgir uma outra situação. E daí você precisa esclarecer. Ó, comigo agora mudou, tô sentindo assim, assado. Daí é hora de perguntar, questionar, certo? Debater no grupo e a espiritualidade responder, tá? O que a Rosângela falou, e é muito importante, é que a gente nomeia uma sensação, um estilo, e às vezes se torna mais difícil nessa explicação. O que é o importante? Quando a gente se volta para uma concentração, a gente se entrega. Se aquela sensação através da intuição aparecer, ótimo. Através da sensibilidade e assim por diante, através do sonho. De repente você já está familiarizado com aquela situação. E isso vai acontecendo. Ninguém é igual. Sempre existe uma diferença nessa hora de interpretação. O que é importante? É conforme as coisas vai surgindo, as questões vão sendo feitas, né? Então, eu acho que o interessante é a gente perguntar mesmo. Eu tenho certeza que você tinha algumas sensações, Silmara, no começo, quando as primeiras vezes que você veio. Às vezes apareceu um outro dom, num dia específico, que você precisava ver aquilo, ou escutar, ou, né? E eu acho que é assim que funciona. A gente não vai saber quantos a gente vai ter e não vai saber rotular o momento. Eu acho que no mesmo dia você pode ter várias sensações diferentes que vão manifestar através de algum dom que você tem. Então não dá pra gente se rotular. Não, eu sou uma médium que só tenho isso, eu sou uma médium intuitiva, eu sou uma médium de premonição. Isso pode acontecer, né? Hoje você funciona assim, precisa acontecer isso, amanhã você tem contato com outra pessoa, já acontece de outra maneira. E as dúvidas é que vão ensinar para os outros que estão aqui. Ah, eu sinto isso, e daí alguém diz, não, isso aí é tal, ou seja, peregrino, ou seja, você quer ter uma experiência, isso aí que você sentiu foi intuição. A outra fala, ah, eu também sinto isso, né? Isso é importante. A pessoa entender o que acontece com ela, para não se achar tão diferente, nem para ruim, nem para bom, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu sou a última das últimas, para mim só dá coisa errada, né? Então, agora seria bom, né, a gente expor, né, você, Silmara, em cima dos que você já escutou aqui, você acha que você já teve, assim, manifestação de que tipo de dons? E podia, assim, dar um exemplo para nós, em algum momento você sentiu? Bom, eu acho que assim, nesse tempo é um tempo de muito aprendizado, né? E de caminhando aos pouquinhos. E as vivências vai trazendo a gente para coisas diferentes.
quando eu cheguei aqui eu tinha muito medo, mas medo do desconhecido, né? A partir da hora que a gente passa a conhecer, a gente, né? Eu sonhava muito, muito. E os sonhos, pra mim, né? Eu perguntei pra espiritualidade, algumas coisas que eu sonhava repetidamente tinham significado, né? E depois, ao longo do tempo, veio a visão, que eu me assustei muito, né? E nem sempre era nítida, só que aí com o tempo a gente vai aprendendo. Aí quando eu me afasto, logicamente, né? Parece que a gente retrocede, né? O sentimento, quando a gente volta, vai aflorando novamente, né? Mas sonhos, a visão, né? A intuição, parece que tem sempre algo ali te avisando, né? Na mente, no coração, né? Como diz o anjo da guarda te fala, né? Através do teu coração. Mas eu acho que tem isso, Suzana. E como que você tem usado esses seus dons? Você acha que você está usando para fazer Eu caridade? acho que muito pouco. Muito pouco. Eu acho que a dificuldade está muita. Eu acho que a dificuldade, assim, comigo mesma, até dentro da minha casa. Eu estou com muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. E às vezes Como eu é que tá a tua consigo. paciência? Do tamanho da formiguinha que tá ali carregando a farinha. Você sabe que às vezes é muito importante você entender isso. Filhos, marido, sogra, mãe, pai, às vezes são ferramentas para estimular quando a gente está em fase de aprendizado, você entendeu? Então você não pode condenar e nem criticar, que faz parte do processo. Como é que você vai compreender e entender se não tem ninguém para lá estar te cutucando? Como é que faz? É experiência viva, né? Na carne, né? Que a gente passa, né? Exatamente. E essa semana, assim, eu tive algumas situações. Eu me envolvi muito com aquele caso que estava acontecendo com o menino. Acho que isso me deixou muito mal. Eu deveria ter ficado mais longe de rede social possível, né? Comentei isso com a Madre Rosa. Então, acho que isso me baixou muito. E situações dentro da minha casa, com os meus filhos, né? Também, que me tirou. E eu vi que aquela hora, assim, a espiritualidade caiu matando, né? Pra chegar e bagunçar. Eu segurei, passei mal em casa. Tremia o corpo inteiro. Aí fui ao banheiro, joguei água no rosto, fui no pé de Nossa Senhora, ajoelhei pra tentar amenizar a situação. Porque a vontade de catar e dar umas palmadas era demais. Mas eu sabia que se eu fizesse aquilo eu ia perder o controle, porque não era eu que estava conduzindo a situação. Começa a estimular a você sentar a criança e conversar. Então, aí depois disso eu consegui, sabe? Depois do... Coisa que eu nunca fui, né? De dar umas... Só que é muito importante, a criança, a princípio, ela não tem raiva. Ela acha aquilo uma bobeira e quer sair. Exatamente. Então você tem que fazer ela ficar sentada e te ouvir. Mas você não está, além de estar educando, você está se educando. É o que eu falei aquele dia, a maior dificuldade é lidar com a gente mesmo na situação, né? Porque eles, a gente já sabe o jeitinho deles, a gente já sabe mais ou menos conforme a idade. Mas lidar com a gente mesmo diante da situação, eu acho que eu tenho assim, eu tenho visto um desafio muito grande. Eu li essa semana que eles dizem que os espíritas culpam todos os espíritos obsessores, né? Essas memes que eles colocam. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, certo? Apesar de que os espíritos inferiores estão sempre esperando uma brecha, né? Para aproveitar, né? Então você cai a sua energia, né? Você se perde o controle, daí é a hora deles aproveitarem, né? Para dar uma alfinetada, né? Dar um empurrãozinho para o negócio piorar. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, né? Então aquele orar e vigiar é real, né? Quer dizer, foi o que você fez. Você foi lá, fez uma oração, conseguiu dar uma estabilizada na sua energia, né? Para poder pensar melhor, né? Mas se você não tem a Nossa Senhora em fácil acesso, concentra só você conversando e pedindo. Invoca a Nossa Senhora. Não tem maldade nenhuma. Porque ela é um espírito de quinta grandeza. Né? Mas foi assim, uma situação que eu passei. Aí hoje, assim, eu posso fazer pergunta? Pode. O peregrino está aqui, tá? Eu tenho dificuldade também com o pequeno, né?
também é da minha responsabilidade. E já foi falado que a gente traz um resgate, né? De outra existência. Pra gente aparar as arestas, né? E é muita dificuldade, porque quando eu não sei lidar, às vezes ele sabe, eu não sei, e a coisa é bagunça. E no final de semana passado, a gente conseguiu ter um final de semana tranquilo. Só que aí eu estranhei um momento. Eu tava em frente à mesa, meu marido na minha frente, ele atrás, aí o espírito começou a ficar bravo. E eu ouvi nele falar atrás de mim, uma conversa comum. O Matheus na minha frente falando, o espírito falava assim, o nome dele, falava assim, não fica nas minhas costas. Eu não gosto de você nas minhas costas. E aí eu percebi, falei assim, até quando isso é meu? Até quando isso é nosso de vida passada? Ou até quando tem algum influenciador no momento, no caso? Porque hoje a gente teve uma situaçãozinha chata lá em casa. E ele vai embora e eu continuo com aquela raiva, sabe? Com aquela coisa de não saber lidar com aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós que estamos no processo, não é minha opinião, não, viu? Todos nós, quando a gente está nesse processo, ele está falando um processo evolutivo. Eu digo um processo de aprendizado que vai desenvolver a nossa evolução. É muito importante você entender que as situações, na grande maioria das vezes, são provocadas. Mas não é provocada para o lado ruim, é para o lado bom. Agora ali, você está numa situação de confronto. Mas não é confronto entre a criança e você. É um confronto que a criança está no meio e está sendo envolvida para criar uma certa pressão entre, principalmente o Matheus. Agora imagina, essa criança não está tendo nenhum tipo de educação com relação à religião. Ele está simples solto. As atitudes que ele enxerga, as discussões, os desentendimentos lá dentro, para ele está muito forte. E ele está entendendo que é daquela maneira as coisas. Porque ele está formando o caráter dele. Então agora é muito importante que tanto você quanto o Matheus tome as rédeas da situação. Não com violência, mas com conversa. Se precisar, você fazer ele ficar sentadinho te ouvindo, faça isso. Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco. Até que ele começa a te ouvir. E é nessa hora que ele vai aceitando aquilo que você está falando. Mas você nunca põe a mãe dele em situação. Então só diz, lá é a sua mãe, lá é o seu avô, a sua avó. Aqui você mostra o ambiente que você quer criar. Você entendeu? Não é fácil não, porque ele já vem com uma formação inicial. E a formação de caráter é uma coisa complicada. Porque isso é o que vai determinar o futuro dele. E você pegou essa bola, já estava rodando. Você entendeu? Então o que ele falou, você já pegou o caminho andado. Mas agora realmente não é fácil, mas você tem que criar essa habilidade. E você pode perceber, entenda como é uma ferramenta para você desenvolver muitos dons que você tem. Com certeza. Você entendeu? É mesmo, porque ou vovô vai ou vai, né? De alguma forma, né? Não tem... Exatamente isso. Aí eu fiquei com essa dúvida, por ter ouvido isso, né, Di? Então, isso acontece. É complicado, sim. É complicado porque ela não tem diálogo, principalmente com você. Ela não quis ter a humildade de te conhecer, para saber quem você era, de que forma que seria o correto. Você entendeu? O Matheus, ele atua, apesar que todo momento que ele tem, ele está ali, mas ele acaba trabalhando muito. E chega no final do dia, ele está cansado. Ele não tem a paciência. Sobra para quem? Para você. Então, essa laranja você tem que descascar.
E vocês têm que aprender a chupar laranja junto, como diz o Arthur. Entendeu? Então vamos lá, né? Não é fácil não, mas Não. É porque é sempre uma surpresa, né? Você não sabe o que vai Que acontecer no surpresa, próximo, né? Rafaela, que É aquela surpresa. situação. Será que. O que será que vem falando, né? O que vai acontecer? Mas, graças a Deus, certo? Você está sendo preparada. Você tem 2 filhas, certo? Você não é uma mãe que não tem acompanhamento, não sabe nem como é que funciona a coisa. Você já viu outras crianças serem criadas, às vezes certo, às vezes errado. Então é bom porque a gente vai aprendendo o caminho. Ó, esse caminho aí, fulano já trilhou, não deu muito Não certo, vai dar não, certo. tá? Então eu não vou pegar esse caminho, né? A vida é assim, né? A gente vai aprendendo com os erros dos outros e errando também e mostrando para outras pessoas, né? Porque é uma sequência, né? E você, Rosa? O que você me fala dos seus dons? Oi, não sei, Hum? não sei. É? A única coisa que eu senti, eu só sinto. E algumas coisinhas mais que acontecem de vez em quando, né? Não sei explicar. Mas você acha assim, você é uma Rosa que veio aqui há muitos anos já que você está frequentando a casa. Você chegou de um jeito, provavelmente também com medo, também assustada com aquilo que você sentia, que você via, que os outros falavam que você fazia e que às vezes você nem sabia que fazia, né? Não percebia. E veio tentando encontrar uma explicação. Eu acho que a maioria das pessoas que vem até a casa vem para isso, né? Tentando achar uma explicação para aquilo que está sentindo. Porque dá até a impressão de que está ficando louca, né? Quando a pessoa tem muita mediunidade, os dons muito fortes, chegando assim de baque, né? Dá a impressão de que vai precisar ser internado, porque aquilo ali não é normal, né? Então, isso aí é uma coisa assim, que a gente tem que trocar experiência com outras pessoas que passam por isso e que às vezes estão sem saber para onde ir, né? E depois você vai, com o tempo, né? A Rosa vai aprendendo, vai entendendo algumas coisas, recaídos a gente tem sempre, né? Infelizmente, porque somos humanos, né? Mas como é que você se sente hoje? Bem melhor do que antes, né? É, Assim, já tem coisas que você consegue perceber que não é seu, né? Que já tá. E ainda que apanha um pouquinho, mas ainda É. já percebe bem o que é meu e o que não é. aquela situação de não deixar crescer, né? É. De começar a sentir que aquilo está começando e falar, não, isso aqui não é meu, né? Vou fazer uma oração, né? Quando pega firme, eles desmancham a gente demais. É, porque Mas eles não pegam firme. Vem cá, comadrinha. Quem dá força para eles é você. Vem cá, comadrinha. Quanto mais você baqueia, mais eles têm força. Pensamento Exatamente isso. Eles não têm força nenhuma sobre nós. Até aqueles que nós julgamos, eles ficam na expectativa, É, né? eles ficam Esperando ali. uma brecha. a hora que você está naquele, Chegou no mesmo nível que eles. naquela baixada, né? o bicho pega. Aí é que é. Eles aproveitam a oportunidade, né? Eles estão sempre esperando. Aí tem o dom do ver, né? Que nem eu vi lá o menino lá no trator. Isso nunca tinha acontecido, né? Mas aconteceu. Não sei nem explicar como que foi que aconteceu isso. Não, mas eu vou te explicar. Aquele dia que nós estávamos aqui dentro, eu acho que foi o Peregrino que veio, não foi? Terça-feira? Deve ser, porque normalmente foi o falar? peregrino. Não aconteceu nada fora da programação dele. Era para acontecer aquilo. E ele não podia se sobreviver mesmo, porque finalizou o tempo dele. Não, mas não, o menininho não morreu, não. Não. Não, você tá falando- Rapaz, Mas ela tá falando do menino, né? Eu tenho um menino do então 14. aquele lá, o menino melhorou, né? Melhorou. Ficou sequela. Não, Não. o que acontece? O Mas pai o- do menino, Parece no que foi momento, até um milagre mesmo que o eu pai vi. do menino contava uma história, É. certo? Do que tinha acontecido. E a hora que ele estava contando a história, foi mostrado para Rosa, eu acho que pelo dom da vidência, né? É. Que não era verdade. Mostrou exatamente o que aconteceu. Isso é muito importante. Então foi um baque para ela, porque ela não podia dizer, não, você está mentindo, não é isso a verdade.
E ela ficou sem saber o que fazer e por que estavam mostrando aquilo para ela. Só que passou uns dias, ele acabou caindo em si e falou a verdade, né? E quando ele falou a verdade, era igualzinha. Mas o menino que foi baleado não teve nada de anormal, era daquele jeito. Agora, o que o Peregrino diz é o seguinte, a cada um, a espiritualidade não tem a permissão de falar. Pode falar somente para a pessoa. Vamos supor, se a mãe desse menino um dia quiser saber, ela tem o direito de perguntar, ou o pai. Mas depende do estado emocional deles, a espiritualidade pode esclarecer ou não. Você entendeu? E a gente não pode falar, não, vai lá e... Não é assim. Eles têm que vir e na esperança de ser merecedores, né? Mas não teve nada de anormal. O que a gente tem, que eu tenho visto aí, eu também não tenho tantos amigos que são em comum, né? Mas o que eu tenho visto é o rancor contra quem atirou, né? A família magoada, principalmente o irmão, tá postando muito, né? Contra a pessoa que atirou nele, tá? E isso não é bom, né? A pessoa ter aquela mágoa, às vezes ter vontade até de também fazer a mesma coisa com o outro, né? Isso não faz bem para a família que ficou, tá? E o menino, do outro lado, nessa situação, também não passa bem. Porque você acha que ele vai querer ver o irmão correr o risco de cometer um assassinato? Ou a família com tanta raiva do outro, tá? O outro vai ser punido, mas ele vai ser punido de acordo com o merecimento dele, mas isso é critério de Deus, não é critério da gente. Se ele tiver que ser preso, isso vai acontecer, você entendeu? Agora eles ficam anunciando, querendo que as pessoas vão atrás e achem, e divulguem, e falem. Isso não vai mudar nada, porque o menino não vai voltar, né? Eu me lembro quando o meu filho desencarnou e a ex-esposa dele queria abrir um processo contra o outro motorista, certo? Que estava com a família. Ele não fez de propósito, foi um acidente, tá? Adianta você abrir um processo contra o outro? Levar o outro para a justiça a troco de quê? A troco de dinheiro? Tirar dinheiro? Não tem, Tá? não tem. Então, nós como pais do Fernando, sabíamos que o homem também foi uma vítima do que aconteceu. Foi Agora, um se ele acidente. errou porque ele estava correndo, alguma coisa, sim. Cabe a nós condenar? Deixa que ele vai. Porque pode ter certeza que, por mais que ele não tenha errado, isso ficou na consciência dele. Não é? Porque ele se enganou. Ele viu, ele fez alguma coisa errada ali para esse acidente ter acontecido. Não é? E ele sabe o que ele fez. E ele se pune por isso. Não é? Ele mesmo deve estar sofrendo. Até que eu já falei que se a gente fosse lá na cidade, eu até gostaria de encontrar ele para falar para ele que ele não é culpado. Porque às vezes a pessoa pensa que a gente tem raiva, né? Guardou mágoa. Então isso não leva a nada. Porque como o Peregrino falou, era o momento. Tinha que acontecer com o menino. E o outro precisava ser um instrumento. Eu tenho uma dúvida sobre a morte do menino. No caso, a família decidiu doar os órgãos, né? Até falou que ele apareceu com o pai dele, juntamente com o vô, né? Que isso levou a uma reunião de família e a doação de órgãos. No caso dessa doação de órgãos, que estado fica o espírito da pessoa? Isso é caridade. Então, mas isso Não, a matéria. ameniza alguma coisa, assim, vamos dizer assim, alguma dívida? Isso ameniza alguma coisa daquele Não. espírito? Não. Não. Mas E o ele espírito. vê isso? O espírito vê. Ele vê? E ele vê e entende que está praticando a caridade. Porque o doar órgãos reúne a família inteira. E o desejo que solucione problemas de outros. Então, nesse ponto, não é uma coisa retirada à força. É uma coisa de comum acordo. E se o espírito fosse revoltado, alguma coisa, ele criava situações entre os familiares para que isso não acontecesse. Entendeu? Dessa forma. Interessante.
É porque se aconteceu essa visão, se foi uma coisa real ou não foi, isso não vai mudar, né? Que bom que eles tiveram essa iniciativa de doar, né? E se eles tiveram essa mediunidade, que receberam um recado que era para fazer, graças a Deus, que bom, né? Agora, para o menino, fez bem? Como que falou, lógico que fez bem, certo? Você, do outro lado, você está enxergando o que está acontecendo. Se você vê que a sua família ficou mais tranquila com aquilo, você sentiu um pouco mais acalentada, né? Acalentou um pouco mais o coração daquele pai, daquela mãe que doou os órgãos e sabe que outros viverão melhor, né? Com aquilo que o filho deixou, tá? Para o espírito também foi bem, né? Ele tinha erros? Tinha, mas ele não foi culpado pela morte dele de livre e espontâneo, ele não cometeu um suicídio. Então, realmente, eu acredito que ele vai ter condições de enxergar, de ir para uma escola espiritual, de ser acolhido, né, pelos parentes, pelos amigos que já são espíritos, né? E com isso também vai crescer, né? Sabendo que deixou alguma coisa boa, né? Com o corpo dele, né? Fez caridade também. Nós temos visto algumas questões, Belchior manda questões do sábado para ser respondido na terça-feira. 2 semanas a gente já teve isso e eu não fiz as perguntas. Tá? Eu não fiz porque na primeira terça-feira que eu ia fazer, o peregrino falou que um dia é uma coisa e outro dia é outra coisa, tá? Não era para levar pergunta de sábado para terça, nem pergunta de terça para sábado. A gente escutou, entendeu, certo? E eu não fiz, eu estava com as perguntas para fazer, que o Belchior tinha feito, certo? Daí, quando foi nessa terça-feira, ele mandou perguntas de novo, certo? E, novamente, o peregrino falou sobre essa separação, né? Já tinha sido falado na outra semana bastante coisa sobre o sábado, mas ainda falou mais um pouco nessa terça. E eu não fiz. Talvez tenha causado, assim, um problema, porque ele postou que ia fazer aquelas perguntas, e as perguntas não tiveram resposta, né? Então, o peregrino está aqui, nós ficamos de perguntar para ele se eu fiz certo, se eu fiz errado, se o erro foi meu, ou o entendimento errado foi meu, tá? Então, eu gostaria de perguntar para ele aqui, perto de todo mundo, se alguém mais tiver alguma dúvida sobre isso, para que fique esclarecido se era uma questão minha ou se era mesmo para eu não fazer. O peregrino está confirmando o que já foi dito. Quando se trata de questões de um determinado dia, quando você põe outro assunto, outra forma de entendimento, você tumultua o ensinamento daquele dia. Por isso que não vai ser permitido esse esclarecimento de um dia em outro dia. Então, esse é o ponto. O que ficou entendido, que desde o início foi falado, que a espiritualidade iria responder. Então, todas as dúvidas, todas as questões, ia responder. O que talvez não ficou bem claro é que precisava haver um convite. Por quê? Para que o aparelho, está dizendo eu, né, não domine o trabalho. O que eu não posso é tirar o seu brilho. Eu não posso tomar a frente e tirar o seu brilho. Então, quem tem que brilhar da forma que ele está falando seria o Belchior. Porque o Belchior que é o coordenador. E o Belchior tem que determinar um substituto quando ele não puder vir. E mesmo assim, quando precisar de esclarecimento, me chama. Porque eu, sendo convidado, eu tenho permissão de responder. A espiritualidade vai me acompanhar. Entendeu? Eu não posso vir aqui de abelhudo. Isso não. E é muito importante que as fases, quando vem pessoas estranhas para ser tratada, não tenham desenvoltura. Chegou,
como nós fazemos os trabalhos tudo aqui, e chegou, ou nós atendemos e nós questionamos o que ela precisava, ou se é um problema espiritual, que ela se manifestasse, ou se era um problema pessoal de uma visita, qualquer coisa assim particular. Então, não tem problema nenhum perguntar. Né? Porque aí, quando a gente faz esse atendimento sem comprometimento, a pessoa tem liberdade de responder o que ela veio fazer aqui. E se ela veio para conversar, aí sim, aí é o trabalho da equipe. Aí tem que fazer o atendimento normal. Qual é o atendimento normal? Na hora da limpeza, são pessoas, vai fazer limpeza, incorporação, são visitantes, pela primeira vez, para ter um esclarecimento. Aí tem que ser levado ela e deixado ela tentar incorporar. Não incorporou? Aí sim pode ser chamado a Rosa, se a Rosa estiver bem, ela receber aqueles espíritos que está trazendo, está tumultuando a vida dela. Porque ela tem que se abrir para poder se abrir com alguém, ou com o Belchior, ou com você, ou com quem o Belchior determinar, para que ela exponha qual é a aflição dela. Ela expondo toda aquela aflição, ela já vai ficar tranquila. E isso traz credibilidade para a equipe. E credibilidade para quem atendeu ela. Não há necessidade de incorporação. Não há. Há necessidade de um atendimento. E a espiritualidade, ela vai observar qual a melhor maneira de levar, de conduzir aquela orientação. Seja pela sensibilidade, pela intuição, pela visão, seja qual for o que a gente precisa é se entregar. Porque se a gente não estiver entregue àquela situação, não vai acontecer, nenhum dom vai conseguir se manifestar no entendimento da gente. Entendeu? O que acontece é aquilo que a gente vem há muitos anos, a espiritualidade colocando, é o acolhimento. É você ter alguém que possa acolher aquela pessoa que chegou, para saber o que ela veio buscar, né? Para poder ver, ela precisa passar na segunda-feira para falar com o Frei. Mas hoje nós vamos falar assim de um assunto mais ameno, não assim muito cheio de conhecimentos, de entendimentos. Vamos falar sobre o que ela sente na vida dela e tal. Então é um bate-papo que todos nós, mesmo os que chegaram agora, os que têm mais experiência, pode ter com ela, com essa pessoa que acabou de chegar, para que ela possa sair daqui um pouco mais aliviada. Se não houver incorporação, o passe em círculo já vai deixar ela bem melhor. Ah, não, o caso dela era bem sério, precisava ter a incorporação. Nós temos tanto o Belchior como a Rosa, que são médiums de transporte. Se foi essa, né, a decisão da espiritualidade que aconteça, vai acontecer. Tá? Então, isso que se foi colocado foi de duas pessoas que vieram aqui, que a gente está sempre escutando falar sobre isso, porque ninguém sabe o nome das pessoas e nem o que elas vieram fazer. Certo? Porque ela não foi acolhida. Porque quando chega alguém na sua casa, qual é a primeira pergunta que você vai fazer? O nome dela. Ou ela vai se apresentar de livre e espontânea vontade, certo? E você vai perguntar o que ela quer. Não tem como você receber uma pessoa na sua casa e conversar com ela durante 1 hora sem saber o nome dela e nem o que ela veio fazer na sua casa. Aqui é a nossa casa, certo? A casa é de todos nós. Então, se chegou uma visita, nós temos que conversar com essa visita, entender o que ela veio fazer, o que ela está precisando, qual é o nome dela, de onde que ela é, se ela veio de fora, se ela mora aqui, certo? São perguntas básicas, não é coisa de curioso, é coisa de acolhimento, né? Então, isso ele está falando, mais de uma vez foi falado, porque isso precisa acontecer. Ah, o Belchior está ali, está falando sobre um assunto. Gente, quando chega uma visita, você pode estar falando com seu marido qualquer assunto importante.
que você vai fazer? A gente para e vai Você vai parar e vai dar Uhum. atenção para a visita, certo? Você está assistindo televisão, você vai desligar a televisão, porque agora sua atenção é para quem chegou, certo? E isso, de repente, pode não ter acontecido. Ou se aconteceu, tumultuou o ambiente, porque não sabia se continuava o que estava fazendo, se atendia a pessoa, o que a pessoa veio, ela chegou pedindo por mim e para o Zé Carlos, então podia ser uma visita na minha casa, uma coisa particular, né? E ficou sem saber. Então, essas coisas, infelizmente, a gente aprende com o erro, né? Para não repetir. Mas foi né? bom acontecer. É, Porque foi um exemplo, né? para não repetir, né? Então, eu acho assim, todas as pessoas que vêm até aqui, seja na segunda, na sexta, qualquer dia, ou até durante a semana, num dia normal, o que nós temos que saber? O que ela veio procurar? O que ela quer? Ah, ela veio porque ela quer consertar alguma coisa da minha casa ou ela precisa falar com o Zé Carlos sobre outro assunto? Tá? Então, tem que ser acolhida naquele momento. E a pessoa tem que sair daqui melhor do que chegou. Porque senão não cumpriu o objetivo, né? Porque ela foi trazida, nada acontece por acaso. Né? Ela estava lá, tumultuada, e a espiritualidade falou, não, vou levar ela até lá. Daí chega aqui, precisa estar preparado para acolher. Porque é isso que nós vamos fazer, principalmente de sábado. A gente não sabe quem vem, quem vai chegar e qual é o problema dele. Pode ser um problema simples, pode ser um problema sério, mas quem estiver aqui vai ter que resolver. Porque a espiritualidade trouxe, porque ela está aqui para resolver, não somos nós, né? Aquele dia, especificamente, a avó Chica já estava aqui, tá? E ela mostrou que estava aqui, como quem dizendo, ó, pode atender que eu tô aqui, né? Não aconteceu, né? Infelizmente. Mas aprendeu, todo mundo aprendeu. Que agora tem que tomar mais cuidado com isso. Porque senão a espiritualidade não traz. Se a gente não estiver preparado para atender, eles não vão trazer. E a pessoa sai pior e não volta mais. Ué, porque vai falar assim, nossa, eu fui lá à toa. Me abalei de... Às vezes vem até de outra cidade, né? Chega aqui, não aconteceu nada, voltou pior do que estava. Que às vezes até levou uns que estavam por aqui, que queria ir com ela, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Esse atendimento é só para quando a pessoa é a primeira vez que está vindo, né? Também nós que já tá vindo todo sábado. Não, exatamente. É. Não tem o atendimento, né? Então, quem somos nós? Nós somos os trabalhadores. Nós não somos necessitados. É, porque no sábado o Belcarne perguntou pra mim, a avó Chica vai atender? Eu falei, não. Porque só tava gente conhecida, os que tava ali, Não né? tinha É. ninguém novo, ninguém com problema. Você sabe o que Não foi acontece? errado. Não. Eu vou explicar uma coisa para vocês que o Peregrino está pedindo para mim reviver esse momento. Nós, como já temos conhecimento, então nós precisamos forçar o nosso autoconhecimento e a nossa autodefesa. Nós já recebemos essa orientação. Então, nós precisamos entender, se nós estamos numa situação extremamente fragilizada, vamos colocar de maneira diferente. Se nós estamos com muitos necessitados à nossa volta, é nós que temos que nos concentrar e pedir a intervenção da espiritualidade para afastar. Então, isso daí é uma forma da gente aprender a gente ter essa autodefesa. Por que que os médiuns nem falam mais em... Os médiuns